Oi, meus amores, bom dia, né? Hoje vamos finalizar o nosso capítulo 7. Já estudamos aí os outros tecidos, né? Agora a gente vai terminar esse capítulo com os tecidos que faltam, que são o tecido muscular e o tecido nervoso, tá? Essa é a terceira parte, né? Esse capítulo a gente conseguiu fazer aí em 3 vídeos para ficar mais fácil a compreensão. Sendo assim, vocês podem assisti-los novamente, que eles estarão disponíveis. Como são tecidos em que a leitura vai ser rapidinho aí, a parte do capítulo é bem pequena, então a nossa aula hoje vai ser mais rápida que as outras, certo? E aí eu vou utilizar o tempo restante para fazermos as correções. Gente, ontem eu acabei esquecendo de comentar essa curiosidade para vocês, que eu fui atrás, sobre a orelha, né, dos lutadores de artes de jiu-jitsu, que tem esse tipo de característica, né, essa deformação nas orelhas. E aí eu queria muito explicar como isso acontece para vocês. Como estudamos o tecido cartilaginoso, né, que as nossas orelhas elas são formadas por esse tipo de tecido. Lembra que eu falei que eles são avasculares, né? Eles não têm vascularização. Aí, geralmente, quando um tecido não tem vascularização, vem um outro tecido que é vascularizado para promover essa vascularização para aquele tecido que não tem os vasos sanguíneos. Então, nós aprendemos que o tecido cartilaginoso não tem, né, vascularização. Aí vem aqui o pericôndrio, que é um tipo de tecido conjuntivo bastante vascularizado, que vai ser utilizado para irrigar, né, o tecido cartilaginoso. Então, o tecido cartilaginoso ele sempre tem como se fosse uma capinha, né, que é o pericôndrio, para vascularizar o tecido cartilaginoso. E o que acontece na questão dos lutadores de jiu-jitsu? Bom, gente, como a luta ela é um tipo de luta que traumatiza muito as orelhas, né? Há um trauma aí constante das orelhas. Esse trauma, ele é muito sentido pelo pericôndrio, tá? Não é porque morderam a orelha do lutador, não é por causa disso. São devido às inflamações ocorridas no pericôndrio. Quando eu tenho muito atrito, quando eu machuco muito esse tecido, ele acaba se inflamando, tá? Essa inflamação acaba gerando uma infecção conhecida como pericondrite, tá? Por ser do pericôndrio, né? Então, nós chamamos de pericondrite. Geralmente, as infecções terminam com ite, otite, gastrite, né? Então, aí nós temos a pericondrite por conta desses traumas acontecidos nas orelhas. E aí, isso gera uma infecção que vai, com o tempo, prejudicar muito o tecido pericondrial, tá? Que é o tecido conjuntivo aí no caso, perdão, ele vai acabar lesionando o pericôndrio e quando ele lesiona o pericôndrio e também lesiona a cartilagem da orelha, eu vou perder a vascularização e o meu tecido cartilaginoso ele vai se regenerar, ele vai tentar aí formar um novo tecido para preencher o local onde foi perdido, tá? Porque esses traumas acabam levando à morte do tecido vascularizado, que é o pericôndrio aí, tá? E aí, sempre, como são traumas sempre recorrentes, né? Sara e vem de novo, vem de novo, vem de novo. Então, a orelha, né, ela sofre muito nesse sentido e a cartilagem, ela fica sempre tentando compensar. Nessas compensações que ela fica fazendo, né, porque ela vai perdendo esse tecido e aí ela tem que fazer um outro tecido, acaba deformando a orelha, ficando aí dessa forma, como a gente pode ver nas figuras, tá, gente? É importante a gente falar também que isso acontece depois de 1 ano de luta, né? Isso aí é um processo, né, da orelha, nessa criação aí de várias cartilagens, tá?
Gente, é importante também dizer que isso não provoca a perda da audição. Felizmente, né? As pessoas elas não ficam surdas, isso não atrapalha aí, né, a questão da audição. Porém, vai ficar com a orelha, né, tipo esse formato aí bem estranho, não é isso? Bom, já terminamos de falar aí a curiosidade, vamos seguir aí para o tecido muscular. Apresento a vocês o tecido muscular, né? Eu acho que chega a ser até estranho a gente olhar o ser humano como ele seria sem a pele, né? Só com o tecido muscular. Gente, muitos músculos a gente já conhece, né? A gente fala muito do deltoide, do tríceps, quadríceps, do glúteo, então bíceps. Então são músculos bem conhecidos da gente, né? Principalmente porque a gente brinca muito, né? Tem essa brincadeira da questão do músculo ele ser mais utilizado, ele tem esse crescimento e a gente conhece muito. Mas o tecido muscular, gente, ele não se resume apenas a esses músculos de que a gente malha, né? É muito mais do que isso, tá? Os músculos eles são muito importantes para a questão da movimentação do nosso corpo, certo? Principalmente de algumas questões que a gente nem tem tanto controle, tá? Ele é responsável pelo batimento cardíaco, que a gente nem tem controle, né? O nosso coração ele consegue bater aí sem o nosso controle, pela pulsação das artérias, que a gente sente aí essa pulsação. Quem é responsável por essa movimentação são os músculos. Quando você engole aí, né? Esse impulso que você dá do alimento para que ele chegue até seu estômago, que ele passe aí pelo tubo digestório, tudo isso, essa questão de movimentação que ocorre dentro da gente, são, são realizadas pelo músculo, tá? Essa propriedade dos músculos é chamada de contração muscular, que a gente vai ver depois. As fibras musculares, né, que a gente vai dar uma olhadinha também, elas possuem algumas proteínas, né, que nós chamamos de miofibrilas, que elas são responsáveis por esse movimento, essas contrações. Elas acabam se deslizando uma na outra, eu vou trazer depois para mostrar para vocês. Porém, gente, existem aí 3 tipos básicos de tecido muscular que nós vamos estudar, né? Quando a gente fala de tecido muscular, a gente tem que especificar qual é o tecido que a gente está falando, porque eles têm algumas características que os diferem. Então, como nós podemos ver aqui, eu tenho um tecido muscular estriado cardíaco, tá? Eu tenho o tecido muscular estriado esquelético e o tecido muscular que ele não é estriado, que também pode ser chamado de tecido muscular liso. Vamos começar falando um pouco do tecido muscular estriado cardíaco. Gente, é um tecido que ele é chamado de cardíaco justamente porque ele só é encontrado no coração. Não tem esse tecido em nenhum outro local do nosso corpo, tá? É um músculo aí que ele vai cobrir aí o coração. Ele tem uma ação muito rápida, ele precisa ser um músculo de ação rápida, né? Por conta dos batimentos do nosso coração. E ele precisa ser também, gente, involuntário. Já pensou se a gente tivesse que mandar o nosso coração bater, né? E aí, quando a gente dormisse, o que ia acontecer? Então, é um tecido que é involuntário. Ele trabalha sozinho, independente da nossa vontade, certo? Ele é um tecido que possui suas fibras bastante alongadas e ele, gente, possui células, tá? Que tem 2 núcleos. Isso é muito interessante. Essas células elas são separadas por disco, tá? E também ele possui algumas estrias. No livro de vocês, vocês podem visualizar essas estrias aqui, tá? Tá uma coloração meio roxa, né? Um rosa meio roxo. E aí é um tecido que possui muita estria, tá? Como eu falei, elas geralmente essas fibras elas apresentam 2 núcleos, tá? Ou pode apresentar um também. Vamos lá. O tecido muscular estriado esquelético é aquele que recobre
o nosso esqueleto. Então, é um tecido muito conhecido, porque é o tecido que a gente chama, né, de carne. É a carne propriamente dita. A nossa carne aí é esse tecido muscular estriado esquelético, certo? Como eu falei, ele está sempre vinculado ao esqueleto e ajuda a gente a se movimentar, tá? E também a sustentar isso. O tecido esquelético, ele não pode trabalhar sozinho, ele sempre trabalha em conjunto com os músculos, certo, meus amores? Eles têm ação rápida também, mas diferente do tecido muscular cardíaco, eles são voluntários. Ou seja, nós vamos mexer quando a gente desejar, né? A gente estica o nosso braço, estica a nossa perna, volta, puxa, pega alguma coisa. Então, são movimentos voluntários. Apesar do tecido muscular estriado cardíaco e o tecido muscular estriado esquelético, os dois possuem ação rápida, porém, um é voluntário e o outro não. É só lembrar, gente, tecido muscular cardíaco, ó, meu coração precisa de mim para bater? Não, ele bate sozinho, tá? Não precisa da minha vontade. Mas o tecido muscular estriado esquelético, que é aquele que recobre o meu esqueleto para eu fazer os movimentos, né? Precisa da minha vontade, certo? Por mais que às vezes a gente faça automaticamente, né? São coisas automáticas. Seu olho coça, você já pega a sua mão, vai direto. Às vezes você nem está pensando assim, já vai direto. Apesar de ser automáticos, são voluntários, tá? Agora vamos falar sobre o tecido muscular liso. Gente, ele é chamado de liso. Ah, peraí, um instante. Faltou falar sobre as células, né? As células do tecido muscular esquelético, meus amores, elas são longas e elas são chamadas de fibras, né? Por elas serem longas, assim como a do estriado cardíaco, só que diferente do estriado cardíaco, o estriado esquelético, ele vai ter, essas fibras, elas vão ter vários núcleos, tá? Elas são polinucleadas. E a gente também consegue ver as estrias, certo? Então, só revisando, tecido muscular estriado cardíaco, ação rápida, involuntária e suas fibras possuem um ou dois núcleos. O tecido muscular estriado esquelético, ação rápida também, voluntária, né? E suas células, né, ou suas fibras, elas são polinucleadas, tá? Muito fácil até aqui, não é? Agora vamos falar do tecido muscular liso. Gente, eles são chamados assim porque eles não têm essas estrias, tá? Que os outros músculos têm. Possui ação lenta, diferente, né, dos outros dois que possuem uma ação rápida. Agora eu tenho uma ação lenta e involuntária. Então, se tia Liz perguntar qual o tipo de tecido que apresenta ação involuntária, eu vou falar só o cardíaco? Não, eu tenho dois aí que apresentam ação involuntária, cardíaco e o liso, tá? Se tia Liz perguntar qual o tecido muscular que possui ação rápida, eu também tenho dois aí, ó, o estriado cardíaco e o estriado esquelético, certo? Então, o muscular liso, ele ação lenta, né, involuntária, e eu encontro ele geralmente no estômago, tá? E no útero também. Ele possui fibras alongadas, assim como os outros. Porém, meus amores, aqui vai ser células, as fibras, elas vão ter apenas um núcleo, tá? Que também não contém estrias. Então, se tia Liz perguntar quais são aquelas que possuem apenas um núcleo, com certeza é o muscular não estriado. De 1 a 2 núcleos, vai ser aí o tecido muscular cardíaco. E o de vários núcleos, né, as polinucleadas, é o tecido muscular esquelético, tá certo? Muito fácil, não é, gente? Vamos passar agora para o tecido nervoso, tá bem? Aqui, gente, a contração muscular, ó, ela é realizada por conta dessas duas proteínas, né, que são a actina e a miosina,
elas se deslizam umas sobre as outras, né? A miosina, ela praticamente pega a quitina e empurra. Isso aqui acontece de forma rápida dentro do nosso corpo, tá? E é esse deslizamento aqui que faz com que a gente consiga movimentar, tá bem? Agora vamos para o tecido nervoso. Também sou apaixonada pelos neurônios, gente. Eu acho eles muito importantes e muito bonitinhos. Bom, para que o nosso organismo funcione, né, de forma coordenada, de forma correta, eu preciso de alguém que esteja aí, né, fazendo essa parte da coordenação. Essa parte, quem vai fazer vai ser o sistema nervoso. O sistema nervoso, ele transmite estímulos do corpo para o cérebro, que é como se fossem algumas mensagens que são enviadas, tá? E aí, isso faz com que o meu corpo, ele responda, tá? Aos órgãos, como se fosse, os neurônios, eles funcionam como se fossem mensageiros mesmo. Nós vamos estudar o sistema nervoso mais à frente, né? Mas a gente precisa falar um pouco sobre o tecido. O tecido nervoso, meus amores, ele tem células que são muito especializadas, elas são muito específicas, né? O nome dessas células são os neurônios, tá? E o trabalho dos neurônios vai sempre estar relacionado aos impulsos nervosos ou impulsos elétricos. Esses impulsos, gente, eles comandam as ações do nosso corpo, as ações e reações dos nossos órgãos internos. Então, é como se fosse o centro de controle mesmo, tá? Como vocês podem ver aí, passa aí, né, de um para outro. Olha o impulso vindo, né, para chegar a uma célula, tá certo? É assim que acontece mesmo. Essa passagem aí desse impulso é chamado de sinapse, tá bem? Vamos ver aqui, né, passando o desenho. Esse desenho tá muito bonitinho, mas aqui eu tenho o neurônio, tá? Para a gente conseguir visualizar como é. É uma célula, tá, meus amores? Uma célula nervosa. Não porque ela seja nervosa, mas por fazer parte do sistema nervoso, né? Por ser, são os nervos que sempre estão ligados aos impulsos elétricos. A célula nervosa, ela tem um formato muito peculiar, muito diferente das outras células, e a função é sempre conduzir o impulso nervoso, né? E aí, por ela ter esse processo de condução, essa função de condução, ela tem muitas ramificações, como vocês podem ver aí, ó, esses ramos aí que saem dela, certo? As ramificações menores, né, que fazem ela parecer uma estrela nessa parte aqui, gente, são os chamados dendritos, tá? Os dendritos, gente, eles ficam aqui ao redor. Perdão. Os dendritos, eles ficam aqui ao redor, né, do corpo da célula. E são essas ramificações, eles recebem o estímulo do ambiente. Ou então eles recebem o estímulo de outras células e conduz esse estímulo para o corpo celular, que é essa parte aqui, tá? O corpo celular, que é o centro da célula. Aqui, gente, perdão. Eu estava passando a setinha com a mão esquerda, não deu muito certo, não. Então, vamos lá. Os dendritos, eles pegam aí o impulso, né, das células, né, de outras células, e aí eles passam essa informação aqui, ó, para dentro do corpo celular, que é onde está o núcleo aqui, tá? Então, a gente já aprendeu duas partes, não é? Corpo celular e dendritos, tá? Tudo certo até aí. O axônio, meus amores, é essa parte aqui, tá? Que é a cauda, né, do neurônio. Ele recebe os impulsos do corpo celular e ele vai transmitir para outras células. Então, a mensagem chega aqui pelos dendritos, que são levadas para o corpo celular, né? E aí depois, né, são levadas pelo axônio para outras células, tá? Assim, o tecido, gente, ele é muito complexo. Ele serve mesmo para enviar e receber mensagens, né? Coordenando as atividades do nosso corpo. Então, todas as atividades de todos os órgãos precisam passar pelos neurônios.
senão não ocorre, tá certo? Mais uma vez, vou explicar. A célula, ela entra em contato através dos dendritos, né? Colados aí em outra célula. Essa informação, ela chega até o corpo celular, né? Quer ver? Vai vir agora, ó. Chegou no corpo celular. E aí, ela é passada para o axônio. E aqui, gente, elas já se ligam a outra célula, tá? E aí vai passando de mensagem em mensagem. Isso acontece muito rápido, certo? E essas mensagens, elas conseguem chegar a outras células. Assim, as células, elas conseguem saber, né, como elas vão trabalhar. Os órgãos, eles vão trabalhar de forma correta, certo? Agora, vocês vão fazer a atividade da página 125, tá? O investigue da página 126 e a página de marcar, que é a 129 até a 131, tá bem? Façam a atividade, não precisa comentar com o colega, certo? Para a gente ver aí os alunos, assim eu tenho o controle de quem está assistindo o vídeo e quem não está. Me mandem a foto da atividade e assim que todo mundo terminar, eu estarei fazendo a correção com vocês, tá bem? Beijo, meus amores. Até a próxima aula.